Vamos aqui então na nossa leitura diária do livro de Segundo Reis, nesse dia 20 de abril, aos capítulos 22, capítulo 23, capítulo 24. Segundo Reis ele teve 25 capítulos. Vai ficar faltando um capítulo para finalizá-lo, mas a gente vai pegar esta carona e finalizar logo esse livro hoje, neste domingo 20 de abril. Tá bom? Vamos lá. 22 em diante. Que diz assim. Vou ligar uma luz aqui para mim ficar melhor para mim ler. Senão eu leio as palavras erradas. Agora sim deu uma melhorada. Posicionar bem aqui. Vamos ver como fica. Aí, tá bom. Diz assim. Josias repara o tempo. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se separou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Elquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e o que dei na mão dos que têm a cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que é na casa do Senhor, para repararem as tendas, as fendas da casa. Aleluia. Aos carpinteiros e aos edificadores, e aos pedreiros, para comprar madeira e pedra lavradas, para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. O que é isso? Aqueles estavam dando dinheiro na mão dos carpinteiros, na mão dos pedreiros, na mão dos ferreiros, na mão daqueles que lavravam as pedras para a casa do Senhor, para a edificação da casa, ou seja, para reparar a casa. Eles aqui não estavam dando dinheiro na mão do sacerdote, não estavam dando dinheiro na mão do levita. E outra coisa, além de dar o dinheiro na mão, que não era para ser para os pedreiros e nem para os pedreiros, nem para o carpinteiro, mas todo o dízimo do tesouro tinha que entregar na mão dos sacerdotes e entregar na casa do tesouro, tinha uma coisa aqui muito extraordinária. Além de ser os pedreiros que estavam recebendo o dinheiro para reparar a casa, não tinha necessidade de ter nenhum mediador que conhecesse a matemática ou a matéria da economia para ir lá com eles prestar contas do dinheiro que estava sendo ali investido. Por quê? Porque eles procediam com fidelidade. Eles tinham na sua mentalidade que esse dinheiro era só para fazer a obra de Deus e nada mais. Esse dinheiro não ia sair nem para a direita e nem para a esquerda, a não ser para a edificação do templo. E entre eles tinha essa fidelidade, ou seja, a casa estava sendo restaurada. Então eles tinham que reparar as fendas da casa. Qual era as fendas da casa depois dela ser pronta? As brechas. Tem que fechar todas as brechas. Assim é na vida espiritual do crente. Quando você começa a reparar a sua casa, quando você começa a colocar a sua vida no altar do Senhor, comece depois de pô-la, reparar as brechas da sua vida. Porque aquele pequeno pecadinho assim que não faz diferença, é esse que vai romper uma das brechas por um fiasquinhozinho de buraco que seja assim, ele vai se abrindo aos poucos e depois você está afastado do caminho do Senhor. Amém? Entendemos simples, fácil esse entendimento. Feche as brechas da sua vida. Não deixe lugar para a brecha. Amém? Prosseguindo. Ilquias acha o livro da lei. Olha só. Depois de construir a casa, de restaurar o templo, depois de fechar as brechas, é achado o quê? O livro. Aleluia. Para pôr eles no altar.
de uma vez por todas. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias leu o livro a Safã, e Ilquias lhe deu o livro a Safã, e ele o leu. Aqui, através deste livro, que é o mesmo livro que Ilquias tinha, a mesma lei que Ilquias tinha lá, né, quando ele encontrou, é essa lei que está aqui hoje, na minha e na sua mão. E você vai ver que quando Ilquias começa a ler o livro, ele vê que tem algo errado. E a partir dessa lei aqui, ele muda o que estava sendo lá proposto como certo, mas que era errado. Ele começa a colocar o certo, que no fim vai dar tudo certo para o povo de Israel. Vamos lá? Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, o que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Aquibô, filho de Micaías, e o Safã, o escrivão, e o Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste povo, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Aleluia! Aqui neste livro. Uda a profetiza. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Aquibô, e Safã, e Asaías foram a profetisa Uda, mulher de Salu, filho de Tierva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes, porquanto teu coração se enterneceu e te humilhastes perante o Senhor, quando ouvistes o que lhe falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para a assolação e para a maldição, e rasgaste as suas vestes, e choraste esperando, e rasgastes as suas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te ajuntarei aos teus pais, e tu serás ajuntado em paz na tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer ao rei a resposta. Vamos agora ao capítulo 22. No capítulo 23, aliás, capítulo 23, diz assim: Josias ajunta todo o povo e renova o pacto do Senhor. Aqui vai ser uma das pregações que Josias vai fazer ao povo. Ele vai retirar tudo o que estava errado. E ele só encontrou o meio de corrigir o erro quando ele encontrou o livro da lei. Aleluia. Todo o mal que está na sua vida hoje, que você não consegue vencer, até mesmo você que está em um ministério e não consegue crescer espiritualmente, renove o pacto da aliança e deixe o Espírito Santo te guiar ao mais alto que ele possa te levar. Quem nos coloca no alto, quem nos coloca em cima é o Espírito Santo. Não é o meu dom, que eu não tenho dom nenhum, você também não tem. Todos os dons são de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Você não tem talento nenhum, porque quem te instrui a qualquer talento é Deus.
por meio do seu espírito de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, de inteligência, de toda a ciência que Ele te dá. Você não tem absolutamente nada e nem força para louvar o Senhor se não for por meio do Espírito Santo com a renovação do pacto da aliança. Se você está nessa situação que não consegue crescer espiritualmente, renova o pacto com Deus, o pacto de muita fé e fidelidade. E deixa Ele te usar. Deixa Ele fazer você ser grande para o uso e beneplácito do seu próprio erro, do seu próprio povo, do seu próprio beneplácito para toda boa obra. Aleluia. Como um vaso novo e um vaso renovado. Amém? Então, vamos entender aqui o que aconteceu com Josias. Então, o rei ordenou e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas. E todo o povo, desde o menor até ao maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto, que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Aleluia! E o rei mandou ao sumo sacerdote, Uquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e os guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o bosque e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e o lançou o seu pó sobre a sepultura dos filhos do povo. Também derrubou as casas dos prostitutos cultuais, aleluia, que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam casinhas para o ídolo do bosque. Aleluia. E a todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá. E todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Beceba, e derrubou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e que estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Imom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã, Meleque, o eunuco, que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre os terraços do cenáculo de Acais, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derrubou os altares que fizeram Manassés nos dois atos da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali, e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Mazite, os quais edificara Salomão, rei de Israel,
a Astarote, a abominação do Sidônio, e a Quemós, e a abominação dos Moabitas, e a Milcom, e a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu seu lugar com os ossos de homens. Teu coração se enterneceu e te humilhaste. Josias agradou a Deus, porque se humilhou perante o Senhor. Humilhar-se diante de Deus é uma das condições primordiais para sermos renovados e recebermos a sua graça. Humilhe-se diante de Deus. Abrange. Primeira, aceitarmos o castigo que Deus nos aplica como justo e de conformidade com o que merecemos. 2. Saber que nós, sem a graça de Deus, somos escravos do pecado e da iniquidade em que dependemos da iniquidade e de que dependemos de Deus para toda a prática do bem. Ter o coração quebrantado diante de Deus devido às lastimáveis fraquezas espirituais do ser humano. Aleluia. 4. Temer a palavra de Deus com toda a sinceridade. E o que foi que Josias temou? As reformas religiosas de Josias observam o princípio bíblico de que o arrependimento de pecados é a condição essencial para um real avivamento. Sempre que há arrependimento verdadeiro, pecados específicos são reconhecidos, falsos irmãos são disciplinados, práticas mundanas são abandonadas, e os padrões de santidade são restaurados. Falar da necessidade de avivamento e arrependimento na igreja, sem incluir mudança de atitude, significa que não há propósito real de mudança no coração e na maneira de viver do povo. Aleluia. Renuncie. Não dê lugar ao seu desejo. Não dê lugar à sua carnalidade. Faça uma reforma religiosa na sua vida. Aplique a verdadeira, que é de Jesus Cristo, que é o obedecer, que é o renunciar, que é temer e tremor diante do Senhor Todo-Poderoso. O altar de Betel é profanado e derrubado, e também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, juntamente com aquele altar. Também o alto derribou, queimando alto em pó, e desfez e queimou o ídolo no bosque. E virando-se Josias viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou e tomou os ossos das sepulturas e o queimou sobre aquele altar. E assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara ao homem de Deus, quando apregoou estas palavras. Então disse, que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá, e apregoou estas coisas que fizestes contra este altar de Betel, e disse, deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia na cidade de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E desfez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que havia ali sobre os altares e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. Aleluia! A celebração da Páscoa. Hoje é a Páscoa do Senhor. Domingo, a Páscoa. De Páscoa se comemora libertação, saída, ressurreição. Aleluia! E uma vida transformada no altar do Senhor. Não é com chocolate, não é com o coelho da Páscoa, não é com o ovo da Páscoa. Essas maracutaias aí vocês têm que esquecer. Que isso não existe. É a invenção de homem. E você, crente, deveria ter a vergonha na cara
de estar fazendo isso, fazendo com que isso todo ano seja notório dentro da sua igreja, do seu ministério. Crie vergonha na sua cara e pare com isso. Pregue o verdadeiro significado da Páscoa, que não é alegria, não é chocolate, não é amigo oculto. O verdadeiro significado da Páscoa é libertação, é transformação, é dor, é gemido, é clamor, é morte. Aleluia. E por fim, a ressurreição de Jesus, que aniquilou a morte com um só golpe, com seu sangue. Leiam a palavra de Deus e pare de ser enganado por essas invencionices mundanas, desse sistema mundano que quer entrar dentro do seu ministério, dentro da igreja e fazer um evangelho comum, que é coelhinho da Páscoa e chocolate. Leiam a palavra de Deus, leiam Êxodo, leiam as das pragas, que a última praga que Deus deu antes da Páscoa foi a morte de todos os primogênitos, que haveria um clamor no Egito como nunca houve e nunca haverá. Aleluia. Presta atenção na palavra de Deus. Leia a palavra de Deus para você não ser enganado com esses tipos de maracutaia. A celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Presta atenção. Se eu ler aqui nesta Bíblia, aqui agora, que vai falar sobre coelho da Páscoa, que vai falar sobre chocolate, eu a queimo agora diante de você. Eu abandono para sempre este evangelho. Mas se eu não ler, eu incentivo a você fazer o mesmo. Abandone esse sistema maldito. Aleluia. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Nem todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também, primeiro, olha só o que vai acontecer aqui. Primeiro, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os estipou Josias para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Não adianta você que é feiticeiro, você que é adivinho, você que adora ídolo, você que adora imagem, colocar mensagens positivas da Páscoa, pois a sua vida não vai mudar. A Páscoa não é para você. A Páscoa é para aquele que aceita Jesus como seu Salvador, que aceita que o sangue dele é quem salva, que você se entregue a ele. Aí sim você vai fazer parte dessa Páscoa, porque você vai fazer a parte da ressurreição da sua vida espiritual, amortecida no corpo físico, onde Jesus venceu a morte da carne. Aleluia! E vivificou no espírito para uma nova vida transformada através do seu sangue. Então, aqui não lemos coelho, não lemos chocolate. Prosseguindo. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com o que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Ora, os mais dos atos de Josias e tudo quanto fez porventura não estão escritos no livro das crônicas do rei de Judá? Nos seus dias subiu o faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Meguido. E os seus servos o levaram morto de Meguido, e os trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, e o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai.
Jeoacás reina e é levado cativo para o Egito. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias, de Líbina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu o rei Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome em Joaquim. Porém, a Joacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fitou a terra para dar este dinheiro, conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação. Demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zebida, filha de Pedaías, de Ruma, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Nos dias de Joaquim subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra ele, e Joaquim ficou 3 anos, seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra Joaquim as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para os destruir, conforme a palavra que o Senhor falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá e os tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera, como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo a Jerusalém do sangue inocente. Por isso, o Senhor não o quis perdoar. Ora, os mais dos atos de Joaquim e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Joaquim dormiu com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. O princípio do cativeiro de Judá. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neusta, filha de Elnatã de Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos. E o rei de Babilônia levou preso no ano 8º o seu reinado, e tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, e fendeu todos os utensílios de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha feito. E transportou a toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei, e seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém a Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, todos eles destros na guerra. E estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim, ao tio deste, Matanias. Ele mudou o nome para Zedequias. Zedequias reina e é levado com seu povo cativo para a Babilônia. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Amutal, filha de Jeremias de Líbina, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. E sucedeu que
no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 10º ano do rei Zedequias, aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome. Nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém, o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e os mataram com 2 cadeias de bronze. E os ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia em Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes, igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E os mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e os mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra, deixou ao capitão da guarda ficar alguns para vinheteiros e para lavradores. Quebraram mais aos caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as cadeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata, as 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor. O peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e sobre ele havia um capitel de cobre de altura. Tinha o capitel 3 côvados, e a rede, e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre semelhante. A esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou o Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou ao eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se acharam na cidade. E tomando o Nebuzaradão, o capitão da guarda, o trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu, os matou em Ribla, na terra de Amate, e Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, foi sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Gedalias governa, mas Ismael mata-o. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispá, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, e o Netofatita, e Jazanias, filho do Macatita, eles e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não temais ser servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus.
Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º aos 27 do mês, enviou Merodach, rei de Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Israel, rei de Judá, da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão e do contínuo. Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Aqui é bem no princípio do fim, quase, do reino de Babilônia, tá? Porque está escrito em Jeremias, em Ezequiel, em Daniel, a história de Nabucodonosor, que começa a ser grande na terra. E alguns versículos estão em 1 Crônicas, 2 Crônicas, e assim nos outros livros dos profetas menores. Porque a Bíblia não é cronológica, essa que eu tenho em mãos. Mas na próxima leitura, no ano de 2026, vamos fazer uma leitura na Bíblia cronológica, tá bom? Eu acredito que você não vai conseguir alcançar uma, porque ela é muito cara. Mas, se Deus te der graça e alcançar uma, a gente vai ler junto, tá bom? Então ficamos aqui, finalizamos hoje, nesse dia 20 de abril, o livro de 2 Reis, e vamos caminhando para 1 Crônicas, que ainda é a continuidade dos livros históricos, ou seja, da história dos reis de Israel, tá bom? Até a próxima leitura, se assim Deus permitir.